como eu separo a atividade no consultório, a prática clínica no consultório, da vida pessoal. Como é que eu consigo separar as coisas para não ser contaminado na minha vida pessoal pela carga e pelas histórias e pelo simbolismo, toda a simbolização do consultório, e ao mesmo tempo como eu separo a minha vida pessoal para não trazer também o conteúdo da minha vida pessoal para o consultório. É difícil, francamente é difícil, porque é, a psicologia e as ciências do comportamento, já derrubaram essa ingenuidade nossa de achar que o ser humano consegue ser imparcial e consegue ser neutro. Talvez isso seja bom para algumas áreas aí não humanas, mas no caso das ciências humanas e das ciências de saúde, é, não existe essa utopia de a gente ser um em um lugar e outro em outro. Aspectos nossos sempre são levados para outros lugares da nossa vida, e eu acho que a grande verdade é que nós somos aquilo que a gente vai se constituindo ao longo dos tempos. O trabalho, e aí estou saindo do âmbito do terapeuta, mas o trabalho de maneira geral afeta o sujeito na sua vida pessoal. Ele, inevitavelmente, ele é afetado. Você pega alguém, sei lá, um advogado que trabalha 30 anos no escritório, compare ele quando ele se formou e compare ele 30 anos depois. A vida dele lidando com a prática jurídica afetou ele, para um lado ou para o outro. Afetou nos benefícios intelectuais, cognitivos, o repertório que ele adquiriu, a experiência de vida, o trato com pessoas e também nos efeitos colaterais. Com o profissional de saúde mental não é diferente. A gente acaba se constituindo enquanto pessoa humana a partir dessas experiências e até das coisas dolorosas. O Winnicott, ele tem uma das expressões mais bonitas que ele costumava dizer, que agradecia aos pacientes que ele atendia, porque graças aos pacientes tantos que ele atendeu, ele se tornou uma pessoa melhor e ao mesmo tempo era pago por isso. Era uma forma dele brincar e ao mesmo tempo dizer que participando de tantas vidas, ele também, né, se tornou o que ele se tornou. Mas eu acho que a pergunta vai também para um ponto que é um ponto delicado, né? Até que ponto essa atividade profissional me afeta negativamente, no sentido de que ao lidar com sofrimentos e questões, até que ponto eu não trago esses sofrimentos, essas vidas, essas histórias para minha cabeça e para os meus ombros no dia a dia, a ponto de ser afetado por isso e viver influenciado de alguma forma por isso, né? Essa é uma das vias, né? Eu diria que não é fácil, não é uma coisa que tem uma receita, não tem uma técnica. Quem escrever e disser está mentindo. Não existe uma técnica, sei lá, faça uma energização antes de entrar em casa, tire os pés e fique, sei lá, fazendo ou Ho'oponopono. Enfim, nada disso, eu respeito tudo isso, mas todas essas técnicas, religiosas ou não, etc., são técnicas válidas, são coisas válidas, mas a verdade é que você participou de histórias. E você esteve ali. No meu caso, por exemplo, eu diria que 2/3 da minha vida dentro de uma sala, acompanhando dramas humanos, acompanhando casos, não só dramas, né? Acompanhando vidas, histórias de desafios, de superações, histórias bonitas, inclusive, mas histórias que desgastam. Escuta clínica desgasta, inevitavelmente. E você conseguir manter-se humano e manter-se dócil e não perder o seu lado humanitário, fraterno, tolerante, amoroso na sua vida privada, é um desafio. Imagina você lidar com só para ser didático, lidar com ansiedade.
Se você lida com ansiedade, você lida com pacientes extremamente ansiosos. Convivendo com pessoas ansiosas 2/3 da sua vida, é óbvio que você está muito próximo dessa ansiedade, que é uma ansiedade. Quem não é ansioso hoje? Mas enfim, uma ansiedade que é uma ansiedade assim diagnosticada, uma ansiedade assim que comumente você não topa toda hora no dia a dia. Imagine, por exemplo, ansiedade generalizada, um transtorno do pânico, então o paciente vive tendo crise no consultório que você dá conta. Você está lidando com isso, você está travando contato com isso o tempo todo. E como é que você se mantém conservando sua saúde mental com isso? Você é afetado, você de alguma forma tem que ter o seu tempo, eu acho que isso é importante, o terapeuta tem o tempo dele, para ele próprio lidar com ele mesmo. Eu acho que a ideia, tem um conceito em psiquiatria chamado despersonalização, e a despersonalização não acontece só em quadros, por exemplo, de angústia aguda ou ansiedade aguda, em que o paciente está com tanta tensão e sofrimento que ele começa a não se reconhecer e a ter uma sensação de não pertencer a ele mesmo. Né? É um relato interessante, porque é difícil para o paciente descrever. Né? Teve um paciente que certa vez disse assim, eu tenho a sensação de estar descolado de mim mesmo, como se eu estivesse no estranhamento de mim mesmo. É um quadro que em alguns quadros de saúde mental pode evoluir, inclusive, para um surto. O profissional de saúde mental lidando com... Porque assim, a pessoa que chega aqui e compartilha a vida dela no consultório, para ela aquele momento é único. Para o terapeuta é o 30º. Ou é o 10º durante o dia. O caso nunca é igual, né? Todos os casos são únicos, né? Mas há coisas que se repetem, que são semelhantes, né? E o terapeuta conservar esse espírito de atenção interessada e de acompanhamento e ao mesmo tempo conseguir se conservar em contato consigo sem se despersonalizar é um desafio. Eu diria sem querer receita de bolo, porque eu acho que em psicologia não vá atrás de receita de bolo, né? Como diz Contado Caligares, é melhor você buscar um biscoito chinês, que tem lá um recadinho para você, né? E é mais barato do que você pagar um profissional para receber um recadinho, uma frase de efeito. Eu diria que sem receita de bolo, eu acho que o profissional deve encontrar uma forma, leitura, espairecimento, entretenimento, arte, cinematografia, que é arte também, filme, etc., de uma forma para ela voltar a entrar em contato consigo, voltar a se conectar consigo e a saber que as histórias não ficam lá no consultório, as histórias vêm comigo, mas que ficam num local em que não me transformam nessas histórias. As histórias não são minhas. Eu participo delas, mas elas não são minhas. Me lembro de uma professora minha no final da graduação que ela me disse: não tem como você não ser afetado pelas histórias com as quais você lida e das quais você participa. Não tem como você não ser afetado. O que você precisa saber é que a demanda é do paciente. Você está colaborando. Você não deve aceitar a demanda que ele quer colocar para você carregar e levar para casa. Porque se você levar para casa aquela vida, é uma. E depois? Você vai levar 10, 20, 30 vidas? Então, você ajuda, você colabora, aquilo pode ficar na sua cabeça. Enquanto você tiver consciência, isso que eu queria destacar, enquanto você tiver consciência de que você lida com aquela história e que aquela história lhe afeta, você está bem. No momento que você passa a não ter consciência disso, você entrou no automático, aquela história já está fazendo parte de você. E daqui a pouco você está se sentindo responsável total. Não é que o terapeuta não seja responsável, ele é responsável em parte, mas ele é responsável por aquilo que ele contribui com o paciente. Mas no momento que você, por isso que a linha é muito tênue, você rompe essa linha e passa agora a se achar responsável por aquilo que não é da sua responsabilidade. Por exemplo, as escolhas do paciente não são suas. Você colabora para que ele consiga encontrar as escolhas dele. E trabalha para que as escolhas dele sejam as mais felizes para ele.
é, mais adequadas para ele, que às vezes o paciente vai encontrar a sua realização, a sua felicidade e a resolução de alguns sintomas em escolhas que para você não seriam nem ideais. Mas o que é importante entender é que as escolhas do paciente pertencem a ele. Eu não sou responsável pelas escolhas que ele vai fazer. Nunca me esqueço de uma paciente há alguns anos que ela chegou e ela disse, esse é até tema para outro vídeo, mas enfim, chegou e disse, eu acabo de engravidar de uma relação sexual fortuita e eu vou abortar. E eu sei, pelo que eu conheço você, que você não aprovaria o meu ato. Ele disse, não é que eu não aprovo o seu ato. O meu papel como seu terapeuta não é aprovar nem desaprovar, eu não estou avaliando o seu ato. Minha opinião, e aqui a opinião de um terapeuta para você, sem nenhum juízo de valor, não estou entrando em juízo de valor, não é um discurso nem religioso, nem moral no sentido moralista, é que como profissional de saúde mental eu sei que aborto acarreta alguns danos à saúde mental e não me lembro de nenhuma mulher que tenha passado pelo meu consultório e que não tenha algum efeito nocivo pelo aborto. Não estou entrando no mérito dos motivos do aborto, que é outra coisa. A gente pode até discutir isso, porque tem gente que vai dizer, não, em tal contexto eu compreendo, é plausível, em outros não, etc. Não vou entrar no mérito. Estou dizendo, independente do motivo, o que eu observo, empiricamente falando, são sempre algum tipo de efeito daquela experiência que é uma experiência traumática. Então eu disse para ela, como profissional de saúde mental, eu não posso fazer apologia de algo que eu sei que depois você vai estar aqui com sequelas na sua saúde mental para para aquilo que você faça. Mas eu não estou aqui para aprovar ou desaprovar a sua atitude, eu estou aqui para lhe amparar e para lhe acompanhar. E ela disse, pois é, porque não adianta no que você vai falar, porque você não vai me convencer. Eu disse, então tá ótimo. Que dia você vai fazer? E eu preciso acompanhar você. Independente da atitude que você tomar, e de eu pensar que não é a atitude mais feliz, eu vou estar aqui para lhe amparar e para colaborar. E ela fez. Ela fez, voltou, e a gente tratou essas questões. Os sintomas de depressão começaram a surgir de maneira mais intensa mais tarde, e que a princípio ela não conectava, porque ela negava a questão da culpa pelo aborto, e só depois ela pôde elaborar esse processo, depois de muito tempo ela pôde elaborar esse processo, alguns sintomas se intensificaram mesmo, aí já me coloquei numa opinião pessoal, de fato, mas respeitando a escolha do paciente e cuidando do paciente a despeito das escolhas que ele faça. Né? Então, essa é a diferença, esse é o limite que já toca num limite da própria terapia. A terapia tem um limite, né? O profissional não tem poder para tudo, né? E isso faz parte. E nesse caso, por exemplo, eu poderia depois, mais tarde, sair para casa e me sentir responsável pelo aborto que ela praticou. Mas a escolha foi dela. Eu não a incentivei e nem transformei a psicoterapia num processo de convencimento, porque não funciona. Talvez funcione em outro contexto, mas não na terapia. Mas para isso o terapeuta tem que estar muito bem resolvido. Né? Ou pelo menos, se não resolvido, porque alguns vão dizer que esse conceito é utópico, mas pelo menos se questionando o tempo todo. O que é que eu estou fazendo? E como eu me sinto nisso. Eu acho que o sentir nesse sentido é muito importante. O que é que eu estou sentindo? Né? Eu tenho consciência de que eu me sensibilizei com essas histórias que eu estou atendendo, que eu sou tocado por essas histórias, que eu fui afetado por esse ou aquele discurso do paciente, que às vezes se assemelha até à minha própria história. Se eu estou consciente disso, eu consigo separar aquilo que é do paciente, que eu sinto, mas eu não atuo movido por esse sentimento.
e ao mesmo tempo eu consigo saber que depois que eu fecho as portas do consultório, eu posso continuar tocado, mas eu sou tocado por aquilo que eu acompanhei, mas não sou tocado por abraçar e por viver uma vida que não é minha. Esse é o problema da despersonalização em profissionais que lidam com o outro, de se perderem e, digamos assim, se misturarem de tal forma que não sabe quem são nesse processo, se é ele próprio ou se já é o outro, né?